Olá, pessoal. Eu sou a Natália Camarão, certo? Sou bolsista pesquisadora do LAIS. E hoje eu estou de volta para continuar com vocês o assunto sobre as patologias das glândulas salivares, certo? Essa é a nossa parte 2. Quem não assistiu a parte 1, é recomendado que volte para lá, tudo bem? Bom, hoje eu falarei sobre a síndrome de Sjögren, a cialometoplasia necrosante, adenoma pleomórfico, oncocitoma, oncocitose, tumor de Warthin e papilomas ductais. Agora, começando pela síndrome de Sjögren, ela é uma desordem autoimune crônica sistêmica que envolve principalmente as glândulas salivares e lacrimais, resultando em xerostomia, que é a boca seca, como vimos na web anterior, e a xeroftalmia, que é a secura ocular. Os efeitos nos olhos, eles geralmente são chamados de ceratoconjuntivite sica. Sica significa seca, certo? E a apresentação clínica de xerostomia e xeroftalmia é às vezes também chamada de uma síndrome sica. Então, duas formas são reconhecidas. A síndrome de Sjögren primária, que é somente a síndrome sica, nenhuma outra desordem autoimune está presente, e a desordem de Sjögren secundária, quando o paciente ele manifesta a síndrome Zika associada a outra desordem autoimune. A causa da síndrome de Sjögren ela é desconhecida, embora não seja uma doença hereditária por si, há evidências de uma influência sim genética. E tem sido relatado exemplos da síndrome de Sjögren em gêmeos, ou em dois ou mais membros da mesma família, e os parentes dos pacientes afetados, eles possuem uma elevada frequência de outras doenças autoimunes. Quanto às características clínicas e radiográficas, a síndrome de Sjögren ela não é considerada rara, não é uma condição rara, embora a prevalência exata dependa do critério clínico utilizado. As estimativas atuais demonstram uma prevalência populacional de 0,5%, com uma proporção de mulher para homem de 9 para 1. É observada principalmente em adultos de meia idade, porém, casos raros também são descritos em crianças. E quando a condição ela está associada a outra doença do tecido conjuntivo, esta é chamada de síndrome de Sjögren secundária, como vimos anteriormente. Ela pode ser associada a qualquer outra doença autoimune, mas a associação mais comum é com a artrite reumatoide. Com relação aos sintomas orais, o principal é a xerostomia, que é causada pelo decréscimo das secreções salivares. Entretanto, a intensidade desta secura, ela pode variar amplamente de paciente para paciente. A saliva, ela pode se apresentar espumosa, com perda do reservatório usual de saliva no soalho da boca. Os pacientes afetados, eles ainda podem queixar-se de dificuldades durante a deglutição, de alterações do paladar ou de dificuldades de usar próteses removíveis. A língua, ela geralmente se torna fissurada e exibe atrofia das papilas. A mucosa oral, ela pode se apresentar vermelha e dolorida, usualmente como um resultado de uma candidose secundária. Além disso, são comuns as úlceras causadas pelas próteses e a quelite angular, e a falta da ação da limpeza da saliva, ela também vai predispor o paciente a cáries dentárias, especialmente aquelas cáries cervicais. Cerca de um terço, ou até mesmo a metade dos pacientes, apresentam um aumento firme e difuso das glândulas salivares maiores durante o curso da doença. Este aumento, ele geralmente é bilateral, pode ser indolor ou levemente sensível e pode ser de natureza intermitente ou de natureza persistente.
Quanto maior a gravidade da doença, maior a probabilidade do aumento das glândulas salivares. Além disso, a redução do fluxo salivar põe esses indivíduos em um risco elevado de cieladenite bacteriana retrógrada. Embora não seja diagnosticada, a cialografia, né, um meio complementar de diagnóstico minimamente invasivo, que consiste na introdução de um produto de contraste pelo canal das glândulas parótida ou submandibular e na realização de uma série de radiografias da glândula salivar a ser estudada, esse procedimento, ele geralmente revela a cialectasia pontual e perda da arborização normal do sistema ductal, que é tipicamente demonstrado como um padrão de árvore carregada de frutos e sem galhos, né? Como costuma falar e como podemos ver aqui nessa imagem radiográfica que está na tela. O termo ceratoconjuntivite sica descreve não somente a redução da produção de lágrimas pelas glândulas lacrimais, mas também o efeito patológico nas células epiteliais na superfície ocular. Assim como na xerostomia, a gravidade da xeroftalmia pode variar drasticamente de um paciente para o outro. A inflamação lacrimal causa uma redução na camada aquosa do filme da lágrima. Entretanto, a produção de mucina ela é normal e pode resultar em uma secreção mucoide. Os pacientes eles geralmente se queixam de uma sensação de ter areia, de arranhadura ou de presença persistente de um corpo estranho nos olhos. A visão, além disso, ela pode se tornar embaçada e algumas vezes há também uma sensação dolorosa. As manifestações oculares, elas são menos intensas no período da manhã, ao acordar, e elas tornam-se mais pronunciadas ao longo do dia. Um meio simples de confirmar a redução da secreção lacrimal é a realização do teste de Schirmer, onde um pedaço de filtro de papel estéreo é padronizado e é colocado sobre a margem da pálpebra inferior, entre os terços medial e lateral da pálpebra do olho não anestesiado, para que a ponta ativa desse papelzinho seja inserida no terço inferior da pálpebra. A produção da lágrima, ela pode ser avaliada medindo o tamanho da porção úmida do filtro de papel. Valores menores que 5 milímetros, após um período de 5 minutos, são considerados diagnósticos de ceratoconjuntivite sica. Além disso, a síndrome de Sjögren é uma doença sistêmica e o processo inflamatório ela pode também afetar vários outros tecidos do corpo. A pele, ela geralmente fica seca, bem como as mucosas nasal e a vaginal também. E a fadiga, ela é relativamente comum e algumas vezes pode ocorrer também uma depressão no paciente. Outros problemas associados incluem a linfadenopatia, a cirrose biliar primária, a fibrose pulmonar intersticial, a vasculite e neuropatias periféricas. Falando agora sobre as características histopatológicas, o achado microscópico básico da síndrome de Sjögren é uma infiltração linfocítica nas glândulas salivares com destruição das unidades acinárias. Se as glândulas maiores estiverem aumentadas, o exame microscópico geralmente mostra evolução para uma lesão linfoepitelial com as características ilhas epimioepiteliais em um estroma linfóide. Também ocorre a infiltração linfocítica das glândulas salivares menores, embora as ilhas epimioepiteliais, elas raramente são vistas nessa localização.
O tratamento do paciente com a síndrome de Sjögren é principalmente de suporte. A secura ocular, ela é mais bem tratada com o uso periódico de lágrimas artificiais e, além disso, deve-se tentar conservar o filme lacrimal através do uso de óculos fechados para prevenir a evaporação. Além disso, o selamento do ducto de drenagem lacrimal na margem interna dos cílios também pode ajudar através do bloqueio da drenagem normal de qualquer secreção lacrimal que ocorre geralmente para o nariz. Para o tratamento da xerostomia, salivas artificiais estão disponíveis, bem como balas ou gomas que vão ajudar, né, na lubrificação oral. Medicamentos cialógicos, como a pilocarpina, que vimos na web anterior, né, para xerostomia, e a cevimelina também, podem ser úteis no estímulo do fluxo salivar, se houver a presença de algum tecido salivar normal remanescente, e, claro, caso seja possível, medicamentos que sabidamente diminuem as secreções devem ser evitados. Devido ao risco aumentado de cáries dentárias, aplicações diárias de flúor podem ser indicadas nos pacientes dentados e a terapia antifúngica geralmente é necessária para o tratamento da candidose secundária. Vale citar também que os pacientes com síndrome de Sjögren também apresentam elevado risco para desenvolver linfomas, 40 vezes a mais que a população normal. Esses tumores, eles podem inicialmente surgir dentro da glândula salivar ou dentro dos linfonodos. Falando agora sobre a cialometaplasia necrosante, ela é uma condição inflamatória incomum e localmente destrutiva das glândulas salivares. Embora a causa seja incerta, a maioria dos autores acredita que seja o resultado de uma isquemia do tecido glandular que leva ao infarto local. A importância dessa lesão, ela reside no fato de mimetizar um processo maligno, tanto clínico quanto microscopicamente. Vários fatores predispõem em potencial, predisponentes em potencial, né? Eles têm sido sugeridos e alguns deles são as lesões traumáticas, as anestesias odontológicas, as próteses mal adaptadas, infecções do trato respiratório superior, tumores adjacentes e cirurgias prévias. Os investigadores, né, eles têm sugerido que estes fatores, eles podem exercer um papel no comprometimento do suprimento sanguíneo das glândulas envolvidas, resultando em necrose isquêmica. Entretanto, muitos casos, eles ocorrem sem nenhum fator predisponente conhecido presente naquela situação. A cialometaplasia necrosante, ela se desenvolve, né, entre as suas características clínicas, está o seu desenvolvimento mais frequentemente nas glândulas salivares do palato. Mais de 75% de todos os casos ocorrem na região posterior do palato, e o palato duro, ele é mais afetado do que o palato mole. Cerca de 2/3 dos casos que acometem o palato são unilaterais, sendo o restante bilateral ou de localização na linha média. A cialometaplasia necrosante, ela também tem sido relatada em outras glândulas salivares menores e, ocasionalmente, na glândula parótida. As glândulas submandibulares e sublinguais, elas raramente são afetadas. Embora essa condição ela possa ocorrer em qualquer faixa etária, a cialometaplasia necrosante, ela é mais comum em adultos. A idade média de acometimento é de 46 anos. Os homens, eles são 2 vezes mais afetados que as mulheres, e a condição se apresenta inicialmente como um aumento de volume não ulcerado, geralmente associado à dor e à parestesia. Dentro de 2 a 3 semanas, o tecido necrótico ele é perdido, permanecendo uma úlcera crateriforme, que pode variar em tamanho
de menos de 1 centímetro a mais de 5 centímetros de diâmetro, como vemos nessa imagem de baixo. O paciente, ele pode relatar que uma parte do palato saiu. Nessa etapa, a dor diminui. Em raras ocasiões, pode haver uma destruição do osso palatino subjacente também, certo? Na imagem de cima, temos uma cialometaplasia necrosante, uma lesão inicial, demonstrando um aumento de volume na região posterior lateral do palato duro. Na segunda, na imagem de baixo, né, temos uma lesão em estágio tardio, exibindo um defeito crateriforme na região posterior do palato. Microscopicamente, a cialometaplasia necrosante ela é caracterizada pela necrose acinar nas lesões precoces, seguida de metaplasia escamosa dos ductos salivares. Embora as células acinares mucosas estejam necróticas, a arquitetura lobular da glândula envolvida ela é preservada, uma importante característica histopatológica. Pode haver uma liberação de mucina com uma resposta inflamatória associada e a metaplasia escamosa dos ductos glandulares pode ser exuberante e produzir um padrão fácil e erroneamente diagnosticado como um carcinoma epidermoide ou como um carcinoma mucoepidermoide. Além disso, a frequente associação da hiperplasia pseudoepiteliomatosa do epitélio sobrejacente pode ajudar na falsa impressão de uma lesão maligna. Na maioria dos casos, entretanto, a proliferação escamosa ela tem uma aparência citológica branda. Devido à aparência clínica preocupante da cialometaplasia necrosante, a biópsia, geralmente é indicada para excluir a possibilidade de uma doença maligna. Uma vez que o diagnóstico ele tenha sido estabelecido, nenhum tratamento específico é indicado ou necessário para esses casos. A lesão tipicamente se resolve espontaneamente com um tempo médio de cicatrização de 5 a 6 semanas. O adenoma pleomórfico, ou tumor misto benigno, ele é a neoplasia de glândula salivar mais comum. Ele representa cerca de 53 a 77% dos tumores de parótida, 44 a 68% dos tumores da glândula submandibular e 33 a 43% dos tumores da glândula salivar menor. Os adenomas pleomórficos são derivados de uma mistura de elementos ductais e mioepiteliais e uma marcada diversidade microscópica pode existir de um tumor para o outro, bem como em diferentes áreas de um mesmo tumor. Os termos adenoma pleomórfico e tumor misto representam tentativas de descrever as características histopatológicas não usuais desse tumor, mas nenhuma delas é completamente precisa. Embora o padrão tumoral básico seja altamente variável, raramente as células individuais são realmente pleomórficas. Entretanto, uma pequena atipia focal ela é aceitável. De forma semelhante, embora o tumor geralmente tenha um componente estromal proeminente semelhante ao mesênquima, ele não é verdadeiramente uma neoplasia mista, que é derivada de mais de uma camada germinativa. Quanto às características clínicas e radiográficas, independentemente do sítio de origem, o adenoma pleomórfico, ele tipicamente se apresenta como um aumento de volume firme, indolor e de crescimento lento, como vemos nas imagens. O paciente, ele pode ter notado a presença há muitos meses ou anos antes de procurar um diagnóstico. O tumor, ele pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas ele é mais comum em adultos jovens e em adultos de meia idade, entre as idades de 30 a 60 anos. Mas é também o tumor de glândula salivar menor primário, mais comum que se desenvolve na infância. Há uma discreta predileção pelo sexo feminino e a maioria dos adenomas pleomórficos da glândula parótida ocorre no lobo superficial e se apresentam como um aumento de volume sobre o ramo da mandíbula à frente da orelha. A dor e a paralisia do nervo facial, elas são raras e, inicialmente,
o tumor é móvel, mas torna-se menos móvel com o seu crescimento. Se negligenciada, a lesão ela pode crescer e até atingir porções grotescas, como vemos nessa imagem inferior. Bom, o palato ele é a localização mais comum dos tumores mistos de glândula salivar, representando aproximadamente 50% dos exemplos intraorais. Esta localização ela é seguida pelo lábio superior, que ocorre em 27% dos casos, e pela mucosa jugal, que ocorre em 17%. Os tumores de palato quase sempre são encontrados na região lateral posterior do palato, apresentando-se como um aumento de volume de formato arredondado e de superfície lisa. Se o tumor for traumatizado, uma ulceração secundária pode ocorrer. Vale citar também que, devido à natureza fortemente aderida da mucosa do palato duro, os tumores, nessa localização, eles não são móveis, embora os da mucosa labial ou da mucosa jugal frequentemente sejam. Quanto às características histopatológicas, o adenoma pleomórfico ele é um tumor tipicamente encapsulado e bem circunscrito. Entretanto, a cápsula ela pode ser incompleta ou exibir infiltração por células tumorais. Essa falta de encapsulação completa é mais comum nos tumores de glândula salivar menor, especialmente ao longo da porção superficial dos tumores do palato, abaixo da superfície epitelial. O tumor ele é composto de uma mistura de epitélio glandular e células mioepiteliais permeadas por um fundo semelhante ao mesênquima. A proporção dos elementos epiteliais e do componente semelhante ao mesênquima é altamente variável entre os diferentes tumores. Alguns tumores, eles consistem quase inteiramente de um fundo estromal. Outros são altamente celulares com poucas alterações ao fundo. Ademais, geralmente, o epitélio forma ductos e estruturas císticas ou pode ocorrer na forma de ilhas ou cordões celulares. As células escamosas, produtoras de ceratina ou células produtoras de muco, também podem ser vistas e as células mioepiteliais geralmente compõem uma grande porcentagem das células tumorais e exibem uma morfologia variável, podendo apresentar-se como células anguladas ou fusiformes. Os adenomas pleomórficos, eles são mais bem tratados, digamos assim, pela excisão cirúrgica. Para as lesões localizadas no lobo superficial da glândula parótida, é recomendada a parotidectomia superficial, com a identificação e preservação do nervo facial. A enucleação local, ela deve ser evitada, pois o tumor ele pode não ser completamente removido ou porque a cápsula ela pode estar violada, resultando na permanência de células no leito tumoral. Para tumores localizados no lobo profundo da parótida, a parotidectomia total geralmente é necessária, se possível, com a preservação do nervo facial. Os tumores submandibulares, eles são mais bem tratados pela remoção total da glândula, com o tumor e os tumores do palato duro, geralmente excisados abaixo do periósteo, incluindo a mucosa sobrejacente. Em outros sítios orais, a lesão ela geralmente é enucleada facilmente através de uma excisão local. Com a remoção cirúrgica adequada, o prognóstico é excelente, com uma taxa de cura de mais de 95%. O risco de recorrência parece ser baixo para os tumores da glândula salivar menor, mas a enucleação conservadora dos tumores da parótida resulta em recorrência, tornando a conduta desses casos dificultada pela disseminação do leito tumoral primário.
Nesses casos, as múltiplas recorrências, elas não são raras. Além disso, os tumores com aparência predominantemente mixoide são mais susceptíveis à recidiva do que aqueles com outros padrões microscópicos. Uma complicação potencial é a transformação maligna, resultando em um carcinoma exadenoma pleomórfico, que veremos mais adiante. O risco de transformação maligna, ele é pequeno, mas pode ocorrer em aproximadamente 5% dos casos. O oncocitoma é um tumor benigno das glândulas salivares, compostos de grandes células epiteliais, conhecidas como oncócitos. O citoplasma granular aumentado dos oncócitos é devido ao acúmulo excessivo de mitocôndrias e à metaplasia oncocítica focal dos ductos salivares e das células acinárias é um achado comum em pacientes idosos. Os oncócitos são incomuns nos indivíduos abaixo dos 50 anos de idade, mas podem ser encontrados em praticamente todos os indivíduos na faixa etária dos 70 anos de idade. Além das glândulas salivares, os oncócitos eles também têm sido identificados em outros órgãos, especialmente na tireoide, na paratireoide e nos rins. O oncocitoma, ele é predominantemente um tumor de idosos com um pico de prevalência na 8ª década de vida. Tem sido observada uma discreta predileção pelo sexo feminino, mas pode não ser significante, a diferença é muito baixa. Os oncocitomas, eles ocorrem primariamente nas glândulas salivares maiores, especialmente a glândula parótida, representando cerca de 85% a 90% de todos os casos, e os das glândulas salivares menores, eles são extremamente raros. Os tumores, eles se apresentam como aumentos de volumes indolores, firmes à palpação e de crescimento lento, que raramente ultrapassam 4 centímetros de diâmetro. Geralmente, o oncocitoma, ele é um tumor bem circunscrito, composto por lençóis de células grandes poliédricas, né, que são os oncócitos, com abundante citoplasma eosinofílico granular. Por vezes, estas células, elas formam um padrão alveolar ou glandular. Tais células têm núcleo central, que pode variar de um núcleo pequeno e hipercromático a um núcleo grande e vesicular. Além disso, um pequeno estroma, ele está presente, usualmente, na forma de finos septos fibrovasculares. Também pode ser observado um infiltrado linfocitário associado e a granulação presente nestas células corresponde a uma abundância de mitocôndria que pode ser demonstrada através da microscopia eletrônica. O melhor tratamento é a excisão cirúrgica. Na glândula parótida, usualmente há necessidade de parotidectomia parcial, a lobotomia, para evitar a violação da cápsula tumoral. Quando possível, o nervo facial ele deve ser preservado. Para os tumores de glândula submandibular, o tratamento consiste na remoção total da glândula e os oncocitomas das glândulas salivares menores devem ser removidos com uma pequena margem de tecido normal adjacente. O prognóstico, após a remoção, ele é bom, certo? Com uma baixa taxa de recorrência. A metaplasia oncocítica, que é a oncocitose, é a transformação das células ductais e acinares em oncócitos. Tais células, elas são incomuns antes dos 50 anos de idade. Entretanto, com o envelhecimento dos indivíduos, oncócitos ocasionais tornam-se achados comuns nas glândulas salivares.
A metaplasia oncocítica focal também pode ser uma característica de outros tumores da glândula salivar. O termo oncocitose, ele refere-se tanto à proliferação quanto ao acúmulo de oncócitos dentro das glândulas salivares. Tal condição pode mimetizar um tumor tanto clínica quanto microscopicamente, mas também pode ser considerada mais um processo metaplásico do que um processo neoplásico. A oncocitose, ela é encontrada primariamente na glândula parótida. Entretanto, em raras circunstâncias, podem envolver a glândula submandibular ou as glândulas salivares menores. Esta lesão, ela pode ser um achado incidental, né, em um tecido de glândulas salivares até então normal, mas pode ser suficientemente extensiva para produzir um aumento de volume clinicamente detectável. Geralmente, a proliferação ela é multifocal e nodular, mas algumas vezes toda a glândula pode ser substituída por oncócitos, oncocitose hiperplásica difusa, né, como é conhecida. Assim como as outras proliferações oncocíticas, a oncocitose ela ocorre mais frequentemente em idosos. Em geral, o exame microscópico ele vai revelar uma coleção nodular focal de oncócitos dentro da glândula salivar. As células aumentadas são poliédricas e exibem um citoplasma granular eosinofílico abundante como resultado da proliferação das mitocôndrias. Ocasionalmente, essas células elas podem ter um citoplasma claro, resultante do acúmulo de glicogênio. A natureza multifocal da proliferação, ela pode ser confundida com aquela observada nos tumores metastáticos, especialmente quando os oncócitos, eles têm uma aparência clara. Nessa imagem que temos aí na tela, temos coleções multifocais de oncócitos claros que estão sendo mostrados pelas setas, na glândula parótida, tá? Então, aqui nessa imagem, apontado por essas setas, nós temos coleções multifocais de oncócitos, são essas regiões mais claras. Quanto ao tratamento e prognóstico, a oncocitose é uma condição benigna que geralmente é descoberta acidentalmente. Nenhum tratamento é necessário e o prognóstico ele é excelente. O tumor de Warthin é uma neoplasia benigna que ocorre quase exclusivamente na glândula parótida. Embora seja menos comum que o adenoma pleomórfico, ele é o segundo tumor benigno mais comum da parótida, representando 5% a 14% de todas as neoplasias da parótida. O tumor de Warthin, ele também é conhecido como cistadenoma papilar linfomatoso. A patogênese desse tumor, ela é incerta, e a hipótese tradicional sugere que estes tumores podem originar-se do tecido glandular heterotrópico encontrado dentro dos linfonodos da glândula parótida. Entretanto, os pesquisadores também têm sugerido que estes tumores podem se desenvolver em uma proliferação do epitélio do ducto glandular, associado à formação secundária de tecido linfóide. Esta última teoria, ela é sustentada por estudos que encontraram anormalidades citogenéticas no componente epitelial. Diversos estudos têm demonstrado uma forte associação entre o desenvolvimento desse tumor e o tabaco. Os tabagistas, eles têm um risco 8 vezes maior de desenvolver o tumor de Warthin do que os pacientes não tabagistas. Quanto às características clínicas, esse tumor geralmente se apresenta como uma massa nodular, indolor e de crescimento lento na glândula parótida. As lesões, elas podem ser firmes ou flutuantes à palpação, e o tumor ocorre mais frequentemente na cauda da parótida, próximo ao ângulo da mandíbula, e pode ser notado muitos meses antes de o paciente procurar tratamento.
Uma característica única é a tendência de o tumor de Warthin ocorrer bilateralmente, o que pode ser notado em 5 a 17% dos casos relatados. A maioria dos tumores bilaterais, eles não ocorrem simultaneamente. Eles são metacrônicos, ou seja, ocorrem em momentos distintos. Em raras circunstâncias, o tumor de Warthin tem sido relatado dentro da glândula submandibular ou nas glândulas salivares menores. Entretanto, devido ao fato de o componente linfóide ser geralmente pouco pronunciado nestes sítios extraparotídeos, o patologista ele deve ter cautela para evitar um diagnóstico de lesão mais bem classificado como um cistadenoma papilífero ou um cisto do ducto salivar com uma metaplasia oncocítica ductal. O tumor de Warthin geralmente ocorre em adultos idosos com um pico de prevalência entre a sexta e a sétima década de vida. Observa-se uma menor frequência desse tumor em negros, quando é comparado com indivíduos brancos, e, além disso, a maioria dos estudos demonstra uma marcante prevalência pelo sexo masculino, com alguns estudos recentes mostrando uma proporção homem-mulher em torno de 10:1. Entretanto, mais recentemente, os investigadores mostraram também uma proporção mais equilibrada entre os sexos. Como o tumor de Warthin ele tem sido associado ao tabagismo, essa mudança na relação homem-mulher pode ser um reflexo no aumento da prevalência de mulheres tabagistas ao longo das últimas décadas. Essa associação com o tabagismo pode explicar o fato de este tumor ocorrer bilateralmente com frequência, já que qualquer efeito tumorigênicos, do tabaco, eles podem se manifestar em ambas as parótidas. Falando agora sobre as características histopatológicas, o tumor de Warthin tem um dos padrões histopatológicos mais distintos em comparação com quaisquer outros tumores do corpo. Embora o termo cistadenoma papilífero linfomatoso seja complexo, ele descreve precisamente as características microscópicas marcantes dessa lesão. O tumor é composto por uma mistura de epitélio ductal e um estroma linfóide. O epitélio é a natureza oncocítica, formando fileiras uniformes de células que circundam espaços císticos. As células elas apresentam citoplasma abundante, levemente granular e eosinofílico e apresentam-se arranjadas em dupla camada. A camada luminal interna, ela consiste em células coronárias altas, com o núcleo central levemente perforados e alinhados em paliçada. Abaixo, se observa uma segunda camada de células cuboidais ou poligonais, com um núcleo mais vesicular. O epitélio de revestimento, ele exibe múltiplas projeções papilíferas em direção aos espaços císticos e áreas focais de metaplasia escamosa ou de prosoplasia das células mucosas podem ser observadas. O epitélio, ele é mantido por um estroma linfóide que frequentemente exibe a formação de centros germinativos. Nessas duas imagens, nós temos o histológico de um tumor de Warthin. Na primeira, uma visão em menor aumento, evidenciando um tumor cístico e papilar com estroma linfóide. Na segunda, uma visão em maior aumento do revestimento epitelial, exibindo uma dupla camada de oncócitos com estroma linfóide adjacente. O tratamento de escolha para os pacientes com um tumor de Warthin é a remoção cirúrgica. O procedimento ele é geralmente realizado com facilidade devido à localização superficial da lesão. Alguns cirurgiões, eles preferem a ressecção local com o mínimo de tecido circunjacente. Outros optam pela parotidectomia superficial para evitar a violação da cápsula e pela tentativa do diagnóstico não ter sido obtido na fase pré-operatória. Quanto à recorrência, tem sido relatada uma taxa de 6 a 12%. Entretanto, muitos autores acreditam que o tumor frequentemente tem natureza multicêntrica. Desse modo, é difícil determinar
se essas células elas são recorrências verdadeiras ou sítios de tumores secundários. Com relação à malignidade, embora sejam extremamente raros, tumores malignos de Warthin, carcinoma e cistadenoma papilar linfomatoso, eles têm sido relatados. Papilomas ductais. Vários tumores de glândula salivar, eles podem ser caracterizados microscopicamente por um padrão papilomatoso, sendo mais comum o tumor de Warthin, o cistadenoma papilar linfomatoso. O ciladenoma papilífero, o papiloma intraductal e o papiloma ductal invertido são 3 raros tumores de glândulas salivares que também exibem características papilomatosas únicas. Também deve ser mencionado que, ocasionalmente, um papiloma escamoso comum da mucosa oral poderá surgir no local de saída de um ducto de uma glândula salivar menor na superfície epitelial. Devido a essa localização, este papiloma escamoso ele também conterá células mucosas dentro do crescimento papilar esofítico. E tais lesões, algumas vezes, têm sido chamadas de papilomas ductais. Entretanto, deve ser enfatizado que estas lesões são papilomas virais. São papilomavírus causados pelo papilomavírus humano, o HPV, de superfície. E não são tumores primários de glândula salivar, certo? Quanto às características clínicas, o ciladenoma papilífero, ele desenvolve-se mais comumente nas glândulas salivares menores, especialmente no palato, embora tenham sido relatados casos de casos na glândula parótida. Usualmente é visto em idosos e tem uma proporção de 1,5 para 1 entre homens e mulheres. O tumor, ele apresenta-se como um crescimento esofítico de superfície papilar, semelhante clinicamente ao papiloma escamoso comum, como vemos nessa imagem. O papiloma intraductal é uma lesão mal definida, a qual geralmente é confundida com uma outra lesão de glândula salivar, como um cistadenoma papilífero. Geralmente ocorre em adultos e é mais comum nas glândulas salivares menores, onde se apresenta como um aumento de volume submucoso. O papiloma ductal invertido, por sua vez, é um tumor raro que tem sido descrito somente nas glândulas salivares menores de adultos. O lábio inferior é o fundo de vestíbulo inferior, e o fundo de vestíbulo inferior são as localizações mais comuns de ocorrência, e estas lesões, usualmente, apresentam-se como nódulos assintomáticos, que algumas vezes podem exibir edentações na mucosa da superfície, como vemos nessa imagem, certo? Abaixo. Quanto às características histopatológicas, em um menor aumento, o ciladenoma papilífero assemelha-se de alguma forma ao papiloma escamoso, exibindo múltiplas projeções esofíticas papilares que são revestidas por epitélio pavimetoso estratificado. Este epitélio ele é contíguo à proliferação do epitélio papilomatoso ductal, encontrado na superfície e se estende inferiormente em profundidade para dentro do tecido conjuntivo. São formados múltiplos lúmenes ductais que caracteristicamente são delimitados por uma camada dupla de células, consistindo em uma camada luminal de células colunares e uma camada basal de pequenas células cuboides. Estas células ductais, elas geralmente têm aparência oncocítica. Além disso, caracteristicamente, está presente um infiltrado inflamatório composto por plasmócitos, linfócitos e neutrófilos. Nessa primeira imagem, temos uma visão em menor aumento exibindo um tumor de superfície papilar com estruturas ductais associadas na superfície da lâmina própria. Na segunda, na imagem de baixo, temos uma visão em maior aumento, evidenciando áreas císticas revestidas por epitélio oncocítico papilar.
O papiloma intraductal, ele exibe estruturas dilatadas, unicísticas, localizadas abaixo da mucosa da superfície e é delimitado por uma camada única ou por uma dupla camada de células epiteliais cuboidais ou colunares, que possuem múltiplas projeções papilares arboriformes para dentro do lumen cístico. Em contraste, o papiloma ductal invertido, ele é composto primariamente por uma proliferação de epitélio escamoso com múltiplas e espessas projeções papilares bulbosas que preenchem o lumen ductal, como vemos nessa imagem. Este epitélio, ele pode ser contínuo com a mucosa de superfície, comunicando-se com a superfície através de pequenas aberturas na forma de poros. Ademais, embora esse tumor ele tenha natureza primariamente escamosa, as células do revestimento luminal que delimitam as projeções papilares são geralmente de formato cuboidal ou colunar, com esparsas células produtoras de muco. Com relação ao tratamento e prognóstico, todas as três formas de papiloma ductal são mais bem tratadas através da remoção cirúrgica conservadora e as recidivas, elas são raras. Finaliza aqui a segunda parte da nossa web, certo? Sobre as patologias das glândulas salivares, e estas foram as referências utilizadas para a elaboração desta web, certo? Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Aguardo vocês na nossa próxima web, onde finalizaremos esse tema.